Vou mostrar com exclusividade para o Brasil. Acaba de me chegar a imagem, eu divido com você um caso extremamente misterioso. Uma menina de 4 anos foi encontrada morta no quintal da casa onde morava em São Paulo. Esta é Cíntia. A menina de 4 anos, o maior suspeito de ter cometido a morte da menina é João Paulo. João Paulo é padrasto de Cíntia. João Paulo disse para a polícia o seguinte, que um dia antes da morte, deu para a menina tomar 50 gotas de um remédio para conter a febre. 50 gotas de paracetamol. Desde então, a menina não acordou mais. Vem para mim, por favor. A polícia duvida da versão apresentada pelo padrasto. Ouve a mãe da criança. A polícia chega à conclusão que a mãe da criança demorou muito tempo para dar queixa do sumiço da filha até pedir socorro na zona leste de São Paulo. Diante dessas evidências, do padrasto falando que deu uma superdosagem de remédio, da mãe dizendo que não socorreu porque se deu conta muito tarde do sumiço de uma menina de 4 anos. Tudo extremamente misterioso. A polícia de São Paulo acaba de pedir a prisão do padrasto. A polícia cumpre. Me dá a imagem que acabou de chegar, me dá a imagem que acabou de chegar. Você vai ver agora, com exclusividade aqui no nosso Cidade Alerta, o padrasto João Paulo vai sendo preso nesse momento. Vai, peruca! Você deu remédio pra ela? Como é que foi? Fala pra gente, hein? Você batia dessa menina? Você judiava dela? Como que era, João Paulo? Explica pra gente. O que você fez na casa com ela lá? Como é que foi a história lá? Se cavou o buraco? A sua esposa. Por que você matou essa menina, João Paulo? Fala pra gente. Olha, mais uma vez o João Paulo, ele volta calado para a cela, ele não quer falar com a imprensa, não quer contar o que aconteceu. Mas ele já foi ouvido uma segunda vez pelos policiais, já foi pedido o mandado de prisão, a justiça aceitou a prisão temporária de 10 dias. Daqui ele será levado para o presídio, onde cumprirá esses dias que foram decretados pela justiça. Olha, Bate, o João Paulo, nesse momento, está sendo levado para uma segunda sala aqui da delegacia. Nesse momento, a prisão do padrasto, eu tenho o repórter. Vai, o peruca continua tentando falar com o homem que é acusado. Me divide a tela com a pequena Cíntia. Me divide a tela com a pequena Cíntia. O caso ainda é cercado de mistério. Para usar esse remédio, essas 50 gotas numa criança de até 2 anos, na própria bula do medicamento, se recomenda uma consulta médica. Cíntia já tem o dobro dessa idade. 4. Eu vou perguntar para o peruca o seguinte, peruca, a polícia vai mandando prender esse homem por uma morte proposital, por uma morte acidental. Como o delegado aqui de São Paulo, da Zona Leste, está encarando a morte de Cíntia até agora? Boa tarde. Boa tarde, viu, Bate? Olha, o delegado pediu a prisão por ocultação de cadáver. A polícia ainda continua investigando porque tenta descobrir o que realmente aconteceu na casa, já que o homem caiu em diversas contradições. O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal Central de São Paulo, vai passar por diversos exames que vão apontar o que realmente aconteceu, principalmente a causa da morte desta garotinha. Aí o delegado vai saber o que realmente aconteceu, porque o João Paulo conta que deu esse medicamento, mas conversei agora há pouco com o Dr. Luiz Carlos, ele disse o seguinte, Bruno, essa dosagem não tira a vida de uma criança. Já conversei com médicos disseram que 50 gotas não seriam suficientes para poder tirar a vida dessa criança. O delegado quer saber se essa menina foi espancada, viu, Bate, dentro da casa, o que realmente aconteceu, ainda é um mistério, mas o mandado de prisão de 10 dias já foi decretado pela justiça, ele vai permanecer ainda hoje aqui na delegacia que investiga o caso e depois será levado para o presídio, onde vai aguardar esses 10 dias preso, viu, Bate? Olha, agora tem um detalhe importante. Eu estou lendo aqui a bula do paracetamol, que são essas 50 gotas. Diz aqui, em criança é uma gota por peso. Por exemplo, uma criança de 10 quilos deve tomar 10 gotas. De 15 quilos, 15 gotas e assim por diante. 50 gotas é muito alta para uma criança de 4 anos. Seriam 4 gotas entre 4 a 6 horas, não devendo ultrapassar 5 administrações nas 24 horas. 6 vezes 4, 24. Portanto, essa menina tomou o dobro de remédio. Ele deu o dobro de remédio do que é o permitido pela bula desse produto. Me dá a reportagem porque o peruca fala já da situação da mãe, hein? A mãe também é suspeita no caso. Enche a tela do Brasil. Cíntia tinha 4 anos. Foi morta e enterrada no quintal de casa, na Vila Ouro Verde, em Jandira, na Grande São Paulo. Ela vivia neste local com a mãe, o padrasto e uma irmã caçula de 2 anos.
A polícia descobriu o corpo depois de interrogar o padrasto, como conta esta vizinha que também foi ouvida na delegacia como testemunha. Que ele tinha dado remédio a mais para a menina, e que a menina estava enterrada aí. A mãe e o padrasto prestaram depoimento durante a madrugada na delegacia de Jandira. Ele foi detido depois que a polícia encontrou contradições nos depoimentos. Poucas horas antes do corpo ser encontrado, a mãe registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento na mesma delegacia. Ela disse aos policiais que não via a filha desde o começo do mês e que a criança havia ficado sob os cuidados do padrasto. A vizinha diz que falou com a mãe de Cíntia nessa segunda-feira. Ela estava à procura da filha. Como o marido dela chegou, não sei se foi ontem ou se foi hoje, né? Mas ele chegou e chegou só com a mais nova. Aí foi onde ela viu que a bebê não estava com ele, a mais velha, né? Isso aí foi onde ela veio perguntar se eu tinha visto e falou que a menina tinha sumido. A polícia quer saber se a mãe sabia do crime e qual a participação de cada um na morte da criança. Grávida de 4 meses, a vizinha lamenta o que fizeram com Cíntia e se emociona ao lembrar da menina. Porque eu cuidei da menina, eu gostava muito dela e ela... Eu chorei o tempo todo na delegacia, eu estava até falando para elas que eu fui me acalmar agora. A irmã mais nova de Cíntia ficou aos cuidados do Conselho Tutelar durante parte da madrugada e foi entregue aos parentes. Só fazer uma correção, eu fiz conta, me enganei na hora de fazer a conta do remédio por idade. Na verdade, é uma gota por quilo. Não sei quanto pesava essa criança. Vou pedir para o Peruca fazer esse levantamento para mim. Apesar que, pode pôr o Peruca aqui, apesar que o Peruca mesmo já disse que não teria, a polícia desconfia de superdosagem. Portanto, essa criança, pode pôr a foto dela, a Cíntia, deve ter sido morta, segundo grandes evidências, por espancamento e por outros sinais também que apresentou no momento no Instituto Médico Legal. A mãe da criança, qual a situação dessa mulher? Porque ela demorou muito para perceber que a menina tinha sumido. A polícia desconfia mesmo de participação dela? Nós fizemos essa reportagem no começo da manhã. Agora, quase 12 horas depois, o que é que a polícia diz sobre a mãe de Cíntia? Olha, Vilbate, a polícia está investigando, mas há uma grande chance dela não estar envolvida nesse crime. Por quê? Segundo o João Paulo, toda a história aconteceu assim, no dia 31 de dezembro, ele saiu com as crianças na parte da tarde, ele disse para a mãe da menina que estava indo para Campinas passar uns dias na casa dos parentes, onde tem parentes. Então, depois de 16 dias, ele retornou para casa aqui em São Paulo, sem a menina mais velha, no caso, a Cíntia, a vítima fatal, só com a criança de 2 anos, que é a filha do casal. Ele disse, olha, eu acabei perdendo ela no meio do caminho, ela desapareceu. Então eles começaram a fazer essas buscas e depois de 2 dias vieram aqui na delegacia e registraram esse boletim de ocorrência. E foi aqui que a polícia desconfiou que tinha algo de errado, porque ele entrou em contradições. Ele contou uma história que perdeu a criança em um local, depois disse que perdeu em outro local, a polícia começou a pressioná-lo e ele acabou contando essa suposta verdade que teria dado esse medicamento, a criança teria morrido e enterrado a criança no quintal, viu, Bate? Pois é, enterrado a criança no quintal. Portanto, agora ele vai sendo preso por ocultação de cadáver. Qual que é o nome do delegado desse caso? Qual que é o nome do delegado, Peruca? Você está me ouvindo? O delegado que está nesse caso. Desculpa, Bate. Desculpa, o nome do delegado. Dr. Luiz Carlos. Dr. Luiz Carlos. Dr. Luiz Carlos é um brilhante delegado aqui da Zona Leste de São Paulo. Me dá a imagem da prisão. Eu volto a mostrar com exclusividade o padrasto sendo preso. Daqui a pouco eu vou tentar falar ao vivo com esse brilhante delegado também, que faz um excelente trabalho. Faz um brilhante trabalho em São Paulo e já vai nos trazer novos esclarecimentos. O Peruca está preparando uma nova reportagem que já eu exibo para todo o Brasil. Lá em Jandira, está lá em Jandira, aqui na Grande São Paulo. Faz um brilhante trabalho aqui na nossa região. 5 pessoas foram mortas por bandidos em apenas uma semana na Zona Leste de São Paulo. Essa região, para você de fora do Brasil ter uma ideia, é uma das mais populosas, uma das regiões mais populosas do Brasil, só que infelizmente uma das mais violentas. Esses são rostos de vítimas. Essas são pessoas que tiveram a vida ceifada devido à violência na região leste de São Paulo. Esse caso da corretora, inclusive, que até agora eu não tive uma resposta, eu peço, por favor, à Polícia de São Paulo uma providência mais enérgica para prender esse assassino que matou a corretora que estava trabalhando, por sinal, um crime com motivação de vingança. Esse é um outro crime também que aconteceu. Enfim, a Zona Leste está infestada de assassinos e precisa, nesse momento, de um reforço de segurança e de uma lei mais rígida. Pode encher a tela do Brasil. Barulho seco e assustador.
som que o morador da Zona Leste de São Paulo diz ter escutado com mais frequência. Acho que a gente precisa de mais segurança, né? Mais polícia por perto, porque não dá. No final de semana, mais um crime violento, mais uma vítima fatal. Foi no bairro Arthur Alvim. Um surfista de 31 anos se preparava para ir à praia quando foi morto a tiros por 3 assaltantes que fugiram. 2 dias antes, uma corretora de imóveis foi assassinada a tiros em pleno local de trabalho, no bairro Cidade Líder. Na Zona Leste, teve também o caso da morte de uma vendedora. Rosemary Pinheiro de Andrade tinha 45 anos e foi morta por bandidos em fuga depois de um assalto. Foi no tradicional bairro da Moca. Na Zona Leste foram pelo menos 5 assassinatos em uma semana. Quem morreu era trabalhador, tinha emprego fixo, carteira assinada. Já quem atirou continua por aí. Na maior parte dos casos que a gente acabou de relembrar, os assassinos continuam foragidos. Nas ruas, os moradores da Zona Leste dão sinais de que algo não vai bem por aqui. Bolsa presa ao corpo, jeito acelerado de andar pela rua. Os índices são preocupantes. A gente imagina que as pessoas, os bandidos assaltam mais nas áreas nobres da cidade. Na verdade, eles assaltam nas áreas mais pobres. O bandido assalta pobre. Ele mora nas proximidades de onde ele opera essas ações de assalto aos moradores. É como o especialista disse, a Zona Leste, inclusive, é uma região que tem muita facilidade de fuga, não é, Percival? Como você chamava atenção para esses criminosos. Isso facilita a ação deles. Eles vão rapidamente em avenidas extremamente. É uma região mais carente de recursos? É. Mas é uma região onde você tem estabelecimentos comerciais riquíssimos, uma população que trabalha dia e noite e o bandido quer aquele dinheiro da pessoa que ela levou dia e noite para trabalhar. Não importa, pode ser rico, pode ser pobre, o bandido quer o dinheiro que a pessoa tiver. Agora, Percival, essas regiões mais violentas, onde tem favela dominada por tráfico de drogas, onde assaltantes agem a partir da ordem... Me bota a imagem, por favor, da corretora sendo atacada, até para a gente tentar ajudar a polícia a localizar esse homem que matou por vingança, segundo as informações preliminares. Essas áreas, esses cinturões, onde tem muita favela dominada por tráfico de drogas, a polícia podia fazer um patrulhamento mais ostensivo, não? E a Polícia Militar tenta fazer isso dentro do que é previsível em face dos índices de criminalidade. Tanto que a Zona Leste, Obate, tem 2 comandos de policiamento de área. São 2 comandos. Tá aí o tamanho da área e da preocupação. Em vários batalhões. Mas é que hoje a polícia não está dando conta. O que tem de bandido nessa cidade não está fácil. Agora, tem uma outra coisa também. Você tem um país onde a polícia militar quer trabalhar, onde a polícia civil quer trabalhar, onde a polícia federal trabalha extremamente bem, onde você tem Ministério Público que faz a sua parte, onde tem o juiz também que quer deixar o bandido muito tempo na cadeia, mas não tem uma lei que deixa o bandido muito tempo apodrecendo no xadrez. O que é que vai adiantar? A polícia vai e prende, o juiz tem que soltar porque a lei manda. É difícil trabalhar assim. A lei é suave, é branda para as nossas necessidades. Assalto com reféns na Secretaria Adjunta de Educação da cidade de São Paulo. A família de Emília Sanches tem a imagem já do caso, por favor? Ela foi mantida refém por mais de 3 horas. Bandidos levaram tudo o que viram pela frente. Acompanhe comigo, Brasil. Emília Maria Bezerra Cipriano Sanches é mais uma vítima da violência. A secretária adjunta de Educação da cidade de São Paulo, que também dá palestras por todo o país e é doutora em educação, mora nesta casa no bairro Nobre da Chácara Flora, na Zona Sul. Emília saía de casa por volta das 11 horas da noite do último domingo, quando foi abordada. Os assaltantes a obrigaram a entrar novamente com o carro pela garagem e renderam outras 4 pessoas que estavam na casa. A família foi feita refém por quase 3 horas. Amarradas e amordaçadas, as vítimas foram colocadas em um quarto com as luzes apagadas e receberam ordens para não olhar para o rosto dos bandidos. Além de roupas, aparelhos eletrônicos, bebidas e joias, os bandidos levaram ainda quadros, panelas, tapetes, roupas de cama e até o espelho do banheiro. Emília, que tem 58 anos, e o filho de 25 foram à delegacia no dia seguinte e registraram um boletim de ocorrência. 2 carros da família também foram levados. 2 bandidos foram presos, um de 26 anos e outro de 34. Eles andavam com um carro da vítima quando policiais que estavam em uma outra ocorrência fizeram a abordagem.
Uma pequena parte dos produtos roubados foi devolvida à família. Uma idosa, 69 anos de idade, essa senhora. Essa senhora morreu porque inalou a fumaça tóxica provocada pelo incêndio no terminal de contêineres no Guarujá, litoral de São Paulo. Me dá a imagem do incêndio, por favor. Toda essa fumaça fez com que Dona Leia passasse mal. Ela foi levada para o hospital. A casa onde ela morava ficou completamente coberta pela fumaça. Os filhos chegaram a levá-la para uma outra cidade, mas a intoxicação foi ainda mais forte. Veja. A aposentada Leia Magalhães de Maria tinha 69 anos, 3 filhos e um daqueles sorrisos que cativava qualquer um. Ela morava num bairro vizinho ao local do incêndio, que por 3 dias consumiu dezenas de contêineres com produtos químicos derivados do cloro, neste terminal portuário do distrito de Vicente de Carvalho. Segundo um dos filhos da aposentada, ela fazia um tratamento de hérnia hiatal, um problema nas vias digestivas e respiratórias, mas estava bem até o dia do incêndio. Estava normal, né? Dentro das limitações dela, estava normal. O filho diz ainda que bastaram poucas horas de incêndio e a mãe já começou a passar mal. Ligou para o meu irmão. Aí meu irmão buscou socorros médicos aqui da região aí. Com medo da fumaça tóxica, os familiares levaram a aposentada para a casa do filho em Jundiaí. Só que lá no interior do estado, ela voltou a passar mal. Meia hora após dar entrada no setor de emergência, Dona Leia não resistiu e morreu. Segundo esse documento do SVO, o Serviço de Verificação de Óbito, a causa da morte da aposentada foi a inalação de fuligem e gases tóxicos. Revoltado, resta agora para o filho da aposentada chorar pela perda da mãe. Por isso, né? E um homem, um pedófilo, foi preso em flagrante. Ele invadiu uma casa e tentou abusar de uma menina de 9 anos de idade. O padrasto da menina também foi preso porque, segundo a polícia, ele foi o grande facilitador da entrada do abusador, uma vez que os dois eram amigos. Me dá a imagem deles, por favor. Você vai vendo a prisão. De um lado eu tenho o acusado de pedofilia, do outro eu tenho a imagem do padrasto que acabou facilitando a entrada de um amigo. Nós vamos descobrir agora na reportagem se esse que facilitou a entrada já sabia das intenções do amigo, não, do inimigo. Porque um homem que pensa em abusar uma criança merece apodrecer na cadeia. Merece apodrecer muito tempo na cadeia. Vamos ver os detalhes na reportagem. Éder Canepa Lameu, de 32 anos, e o padrasto da menina de 9 foram presos até que a polícia esclareça o que aconteceu. A mãe procurou a delegacia porque no meio da noite, o Éder invadiu a casa e entrou no quarto onde toda a família dormia. Ele chegou a tirar a calcinha da menina. Nesse momento, ela gritou e ele saiu correndo. A mãe só descobriu quem era porque antes disso ele tinha pego o celular dos dois e deixou cair o dele no momento da fuga. Segundo a mãe, eles já trabalharam juntos e ele seria amigo do atual marido dela. Não ia abusar. Não ia abusar, não. Isso jamais. Por que você tirou a calcinha dela? Eu só tirei, mais nada. Mais nada. Qual que era o seu objetivo? Isso que eu quero saber. Você entrou lá dentro da casa, o que você queria fazer? Eu vou falar pra você, na verdade, não sei nem o motivo que eu entrei também. Aqui na delegacia a história ficou um pouco mal contada. Cada um deu uma versão diferente do caso. Mas pelo que a polícia ouviu dos dois homens, a suspeita é de que realmente o padrasto tenha facilitado a entrada do Éder na casa. Inclusive, na hora da prisão, os vizinhos chegaram a contar para a polícia que o comportamento dele era muito estranho e que ele já havia até furtado peças íntimas de crianças no bairro. Não, o padrasto não confessa, o padrasto nega. Porém, o interrogatório, diante de todas as circunstâncias da prisão, a dinâmica dos fatos, não há dúvida dessa autoridade policial, a participação do padrasto e sobretudo, já tendo ciência da intenção do autor, qual seja, praticar o ato sexual. Para confirmar as denúncias depois da apresentação, a polícia, junto com o Éder, voltaram na casa dele para recolher outras evidências e ouvir os vizinhos. Muitos vizinhos, no momento da prisão, chegaram a contar para a polícia que ele vinha até aqui, ó, nesse andar de cima, e recolhia peças íntimas das mulheres e crianças aqui do condomínio, dali daquele varal.
Na casa, a polícia apreendeu computador, celular e tablet. Todo o material apreendido será analisado pela polícia para auxiliar nas investigações. Esse é o típico caso que demonstra a doença em torno de um pedófilo. Esse é o tipo do caso que nós, todos os dias, eu dou graças a Deus, né, o Percy, o nosso Marcelão também, de estar à frente de programas aqui da Record que prestam serviços e mostram casos como esse, pedindo justiça e mostrando para as autoridades por que um pedófilo tem que apodrecer atrás das grades. É um homem que atacou uma criança, que por ser dissimulado ou por ser doente, ainda diz para o delegado que não sabe nem por qual razão entrou naquela casa. Portanto, se é um dissimulado, tem que apodrecer porque sabe exatamente o que está cometendo. Se é um doente, precisa ficar trancado numa cadeia com tratamento, porque se sair dessa cadeia, imediatamente vai voltar a cometer esse crime. Então não adianta só ficar cobrando polícia para tomar providência se você não tem uma legislação que puna o pedófilo com o rigor que ele merece. Está aí a imagem do homem, Percival. Ele vai ser preso, vai ficar um tempo na cadeia, sai e imediatamente volta a fazer o que tem prazer. Que é atacar as crianças, que é roubar peças íntimas de mulheres, porque afinal de contas esse é o verdadeiro sintoma de um maníaco. Bate a voz unânime da psiquiatria forense que a característica principal do pedófilo é ser absolutamente irrecuperável. Tem laudos e mais laudos sobre isso. Não tem jeito. Mas peraí, se os médicos especialistas nisso já disseram que não tem recuperação, como é que coloca um pedófilo depois na rua? Então, porque geralmente se condena por estupro, cuja pena máxima é de 8 anos, e ele cumpre uma parte da pena e é colocado em liberdade sem levar em conta esses aspectos de sanidade dele. E nesse caso, como agravante, esse pedófilo aí teve a ajuda do padrasto da criança. É preciso ver o que há por trás disso aí. Alguma coisa entre os dois. Infelizmente, reforça aquela tese que sempre tem a participação de alguém muito próximo ligado à criança. Uma mulher surta e quebra equipamentos de uma clínica. Me dá a imagem, por favor, me dá o flagrante. Abre o áudio. Uma criança, ela sabe falar, ela não sabe queixar o que ela tem. Qual que é o nome dela? Ela está querendo atendimento para a sobrinha pequena dela que está ali ao lado. Está descontrolada. Diz que vai quebrar tudo. Dá licença. Tá com você? Aqui, ó. Filma tudo. Olha, vem pra mim, por favor. Sobre esse caso, essa mulher teria um problema mental. Essa mulher sofre de algum desvio mental. Então, é preciso, não é? É preciso dar uma certa tolerância, porque é um caso de remédio. Uma mulher que tem um transtorno mental. Ela está cometendo isso, mas ela não sabe, pode ter certeza, ela não sabe ao fundo por que ela está cometendo essa agressividade. Uma vez que a criança não chegou com falta de ar, não chegou para morrer, não chegou com consulta marcada e não teve, não. Ela chegou com um caso de uma irritação na pele, e uma irritação na pele poderia ser resolvida no pronto-socorro. Não estou dizendo que o atendimento é bom e ela não está certa de ficar revoltada. Por mais que tenha um problema psiquiátrico, segundo me informam, não é? Ela poderia ter procurado sim um posto de saúde. Agora, se todo mundo que surtar dessa maneira quebrar o hospital, também não vai resolver. É a mesma coisa do caso que nós vamos mostrar já da mulher que, cansada de apanhar, matou o marido. Não se justifica. A violência não justifica o problema. Infelizmente, é assim que tem que ser. Infelizmente. Porque muitas vezes a gente não chega a lugar nenhum, né? E não justifica e nem resolve, né? E nem resolve. Aliás, você só aumenta o problema. Exatamente. Que agora tudo que ela quebrou vai levar séculos até eles colocarem tudo no lugar. O motorista perde o controle do carro, atropela e mata um travesti. Otoniel, conhecido como Bárbara Ademir, de 35 anos, estava com 2 amigos quando foi atingido. Da imagem do Otoniel, da Bárbara Ademir, o motorista acabou fugindo sem prestar socorro e é procurado pela polícia. Era madrugada. 3 pessoas estão paradas numa esquina no centro de Itaguaí quando um carro aparece em alta velocidade. As pessoas correm, mas o veículo atinge em cheio a que está no meio.
Veja a imagem mais uma vez. Repare que o motorista parece desviar de um cachorro antes de atropelar a vítima. Essa testemunha ouviu o barulho do impacto e correu para ajudar. Eu entrei em choque, não consegui ficar, ver aquela cena. Comecei a gritar para socorro, chamar, né? Mas demorou muito e infelizmente ele acabou falecendo no local. A câmera de segurança daquele estabelecimento comercial ali do lado fez o registro. O que não deu para ver na imagem foi que depois da batida, o carro desgovernado foi parar nesse muro aqui, que já foi reformado. De acordo com testemunhas, o motorista desceu do veículo e fugiu sem prestar socorro. O veículo, que é de uma empresa da região, ficou destruído depois da batida. Na delegacia, a polícia descobriu que havia sido furtado. O registro foi feito no dia seguinte ao atropelamento. Ele forneceu também uma listagem, né? Tá enviando para a gente uma listagem das pessoas que trabalham nessa empresa para serem devidamente ouvidas, né? Otoniel Cavalcante Oliveira, de 35 anos, conhecido como Bárbara Malkme, morreu na hora. A família conta que a vítima não tinha inimigos. Ele era muito amado, era uma pessoa muito prestativa na comunidade. A polícia agora tenta identificar o autor do crime. A princípio, ele deve responder por homicídio culposo, sem intenção de matar. Mas as investigações ainda estão em andamento. Eu vou direto ao Rio de Janeiro com o nosso Hernani Alves. Vamos descobrir juntos se a polícia já sabe quem é o assassino que vai responder aí. Não sei se ainda mantiveram o homicídio culposo sem intenção de matar também. Se a investigação avançou e pode ter mudado o rumo. Boa tarde, Hernani. Boa tarde, Bate. Olha, independente dessa questão, Bate, o homem responsável pelo atropelamento estava em um carro roubado. Os investigadores começaram a fazer um levantamento e descobriram que ele pode ser um assaltante acostumado a agir nessa região. 4 testemunhas já foram ouvidas e uma delas está sendo encaminhada para tentar elaborar um retrato falado desse criminoso. Portanto, não é apenas um homem responsável por um atropelamento. É uma pessoa que estava em um veículo roubado, possivelmente um assaltante, Bate. Obrigado, Hernani. Taxistas são flagrados tentando invadir um estacionamento. Testemunhas afirmam que a briga começou depois que um funcionário do local pediu para um taxista tirar o carro que estava parado na entrada. Na confusão, alguns seguravam barras de ferro, pedaços de madeira. Me dá a imagem, por favor. Você vai vendo comigo todo o momento da confusão gravado à distância por uma testemunha. O povo completamente fora de si por um motivo besta, hein? Por um motivo banal. Um carro estacionado na frente de uma entrada e saída de veículos. Põe no ar. Nas imagens, cenas de vandalismo e agressão. Repare que os homens estão com barras de ferro e madeira batendo em um portão, enquanto os funcionários do local tentam impedir que o grupo entre. O grupo é formado por taxistas. O caso aconteceu bem aqui, na Cidade Baixa, na rua Lima e Silva. A gente pode ver, mesmo depois, que o portão ainda está bastante danificado por causa das agressões com as barras de ferro. Aqui ele ainda está amassado e está inclusive solto. Foi preso de qualquer jeito, só para que o estacionamento pudesse voltar a funcionar. Tudo teria começado porque um taxista parou bem aqui, estacionado, bloqueando tanto o acesso de entrada quanto o de saída do estacionamento, impedindo que os clientes chegassem ou fossem embora. Um funcionário, então, veio até aqui e pediu a gentileza que ele saísse. Foi quando começou a discussão. O taxista, então, teria avisado pelo rádio os colegas que estava sendo assaltado e foi embora, mas voltou logo depois, acompanhado de cerca de outros 30 taxistas. Com medo de represálias, os funcionários que vêm sofrendo ameaças dos taxistas não quiseram gravar entrevista. Conversamos com o advogado da empresa. É inexplicável porque sempre teve uma relação muito boa da garagem com os taxistas que trabalham aqui nesse ponto. Eles utilizam inclusive o sanitário da garagem, tomam água, vêm aqui, tem uma relação muito amistosa. O que nos faz crer que esses taxistas não são daqui dessa zona. Eles vêm para cá somente nessa época de festa, de sexta, sábado, e são pessoas que desconhecem o pessoal da garagem. Ainda de acordo com o advogado, 7 prefixos foram anotados e serão repassados à polícia. O diretor-presidente da IPTC, Vanderlei Capelari, reconhece que há problemas a serem resolvidos. Tem que fazer realmente um trabalho profundo. Nós estamos alterando a legislação, exigindo inclusive psicotécnico, para que
o taxista possa ser avaliado no seu perfil, se ele realmente tem condições de conduzir um veículo de transporte, mas infelizmente essas coisas elas têm, né, o imponderável. Né? Não estou aqui condenando os taxistas, né? Mas uma pequena parcela que a gente sabe que é bandido. Quem que vai deixar um filho, uma filha, uma mãe, uma esposa voltar com um profissional desse dentro do carro? Vamos com a Lisandra Ongarato até Porto Alegre, que ela tem novidades desse caso. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Olha, Bate, a polícia investiga esse caso e a EPTC, que é o órgão responsável pela fiscalização dos serviços, dos táxis, ela está trabalhando para identificar os envolvidos nessa briga através do prefixo, que podem ser ou suspensos ou até mesmo ter o registro profissional cassado. Só nessa semana foram vários incidentes envolvendo taxistas aqui na capital, inclusive um homicídio. Por isso, hoje foi feita uma mega ação de fiscalização e a partir de agora, os motoristas que tiverem histórico por crimes contra a vida não poderão mais exercer a profissão de taxista, Bate. Tá certo. Obrigado, Lisandra, pelas informações. Volto já com você. Manda um abraço ao meu povo aí do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela grande audiência que tem dado à Record. Enterrado o corpo do policial militar Edson, de 44 anos. Ele foi atacado a tiros em frente a uma padaria. Esse é o nosso colega da polícia, mais uma vítima da violência. Criminosos numa moto chegam atirando. Não deram tempo de reação, obviamente. Me dá a imagem, tem um circuito de segurança que mostra o momento exato em que o policial militar é atacado. Repare aí. Repare, o bandido foi muito rápido e descarregou a arma em cima desse policial. Observando a ação do bandido, observando o jeito com que o bandido atacou esse policial, vem para mim, por favor. Põe a foto do PM, obrigado. A polícia começa a fazer uma investigação mais minuciosa. E o que poderia ter sido um assalto aqui no estado de São Paulo pode, na verdade, ter se tornado uma execução. Porque ele atirou diversas vezes em cima do policial, não deu chance de defesa e não foi um tiro para assustar. Foi um tiro para não dar chance de sobrevivência. Pode encher a tela para o Brasil. O cortejo foi marcado por homenagens dos companheiros de farda. No cemitério, o último adeus, com palmas. O filho mais velho, que carregou o caixão até a sepultura, parecia não acreditar que essa era a última imagem que teria do pai. Edson Luiz Marques tinha 44 anos e há 18 entrou na Polícia Militar. Era apaixonado pela profissão. Edinho, como era conhecido, morreu por esse motivo: ser policial militar. Foi covardemente assassinado a tiros. O policial militar estava em frente a esta padaria. Os criminosos chegaram de moto e se aproximaram do PM. Sem dizer nada, começaram a atirar. Foram pelo menos 5 disparos. 3 atingiram a parede e 2 acertaram o PM, na perna e no peito. Ele caiu ferido na calçada. Só conseguiu dizer algumas palavras. Os caras chegaram atirando. O PM chegou a ser socorrido, mas morreu assim que deu entrada no hospital. O local ficou interditado para o trabalho da perícia. Apesar do movimento na rua, ninguém viu a ação dos atiradores. Os peritos apreenderam 2 projéteis que ficaram na parede. A única câmera do local registrou apenas o policial com a arma em punho, tentando se defender assim que vê os criminosos chegando. Mas não dá tempo. Ele cai ao ser atingido pelos tiros. A polícia sabe apenas que os criminosos estavam de moto e o motivo do crime ainda é desconhecido. Uma linha de investigação já está sendo traçada para esclarecer o crime.